Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. O nosso está aqui um bocado mal utilizado neste momento, mas é o que é. Bem-vindos, apesar de ser o mais convidado do que vocês. Estamos aqui hoje para fazer basicamente o encerramento da Liga NOS. Isto está quase fechado, faltam algumas questões, Europa e descida. O campeão está praticamente atribuído, pode ser já hoje atribuído, mas podemos pegar precisamente por aí. A questão do primeiro lugar, que é muito difícil o Porto perdê-la. Rocha, à partida o Porto campeão, justo campeão, e vai ser invencível ou não? Bem, olá a todos, bem-vindo de volta, Rodrigo. Que é justo campeão, eu acho que é indiscutível. Uma equipa que bate o recorde, que era já dos anos 70 do Benfica, agora nesta altura com 58 jogos sem perder internamente, tem de ser uma equipa muito boa para conseguir chegar a esse tipo de números. E o Futebol do Porto mostrou que o é. Uma equipa que começou muito diferente do que está agora. Uma equipa que começou com Vitinho e Fábio Vieira no banco, por exemplo, em que Taremi e Evanilson ainda não eram a dupla atacante fixa, digamos assim. Tony Martínez começou bastante bem a época. Evanilson evoluiu muito, começou a ficar com o lugar. Vitinha também começou a pegar no lugar. E lá está, a meio da época tivemos Luís Dias a sair, que muita gente achou que isso poderia mudar a época do Porto, porque sair em janeiro ainda faltava muito campeonato e podia fazer toda a diferença, mas a verdade é que não acabou por ter assim um impacto tão grande como se achava. Muito devido ao aparecimento de Fábio Vieira no 11, que em termos de desequilíbrio no 1 para 1 é uma coisa completamente diferente de Fábio Vieira, de Luís Dias. Mas em termos de criatividade e também oferecendo outras coisas ao jogo, seja em termos de passe e de eficácia de passe principalmente, e de visão de jogo, é uma coisa completamente absurda. Um jogador como o PP, que acabou também por evoluir muito, e eu até me lembro aqui quando fizemos um episódio de Keep Up com o Jota, quando estávamos a falar de flops, mencionámos o PP. Eu concordei na altura, porque realmente o PP até dezembro, janeiro, não era o jogador que é agora. E eu, sem muitas dúvidas, posso dizer agora que está no top 5 melhores jogadores do Porto. Porque é um jogador que desequilibra muito no 1 para 1. Acaba por algumas vezes jogar a lateral direito, que não lhe dá tanto essa liberdade que ele quer, e que se a tiver consegue aproveitar de uma forma extraordinária. Mas ainda assim, e isso viu-se no jogo contra o Portimonense, que embora tenha sido um jogo atípico também pelos números a que chegou, o PP mesmo a jogar a lateral direito teve essa liberdade no 1 para 1 a atacar a linha de fundo, e portanto um jogador completamente diferente. E portanto todos estes jogadores que mencionei, seja Fábio Vieira, Vitinha, PP, Evanilson, foram jogadores que o Sérgio Conceição potenciou ao máximo para criar esta equipa, que até agora não perdeu no campeonato. E se é, sem dúvida alguma, o justo vencedor deste campeonato, se vai acabar invencível, eu sinceramente penso que sim. Agora, vamos ter jogos muito complicados, e isso aconteceu o ano passado com o Sporting. Estragou a invencibilidade do Sporting ter ido à luz já como campeão, e acabaram por perder lá, no jogo em que o Benfica jogou muito melhor, obviamente. O Porto também pode ir já jogar à luz campeão, se basta-lhe 4 pontos, ou seja, até pode empatar em Braga e vencer o Vizela em casa, que já é campeão, e vai à luz campeão, e portanto isso pode alterar muitas coisas. Portanto, eu sinceramente acredito que o Porto vai acabar invencível. O Porto tem uma equipa bastante superior a todas as outras em Portugal, e acho que também pode ajudar o facto do Benfica ter empatado este fim de semana com o Famalicão, porque se isso não tivesse acontecido, se calhar as esperanças pelo segundo lugar ainda continuariam vivas na altura em que o Porto fosse jogar à luz, e neste momento sinceramente penso que já não, até porque duvido muito que o Sporting também perca
perca pontos. E portanto, acho que o Porto sim vai ser campeão e sim vai ser campeão invencível. Blanco, o ano passado experimentaste pela primeira vez o que é ser campeão, esperavas o mesmo esta época. Pode já pegar no Sporting, também falando um bocadinho do Porto. O que é que este Porto teve que o Sporting não teve? Bem, em primeiro lugar, agradecer ao facto de teres assinado um contrato de empréstimo por um episódio. E é assim, não há grande discussão aqui. É o Porto, é justamente campeão. Ponto. É o que joga mais futebol em Portugal, a equipa mais completa nos vários momentos do jogo, no conjunto dos momentos do jogo. Individualmente, isso depois é outra conversa. Mas é a equipa que melhor joga futebol em Portugal, é a equipa mais completa nesse sentido. E a sua invencibilidade, esse tal recorde, mostra isso mesmo. Se houve episódios e arbitragens duvidosas, tenho a certeza que sim. Se aquele contexto todo que aconteceu no Clássico do Dragão poderia ter mudado alguma coisa, talvez, mas não foi aí que o Sporting perdeu o campeonato. O Sporting perdeu o campeonato ao perder com o Braga em casa quando estava a ganhar, a perder com o Santa Clara fora, a perder contra o Benfica moribundo em casa. É aí que o Sporting perdeu o campeonato. Não foi de certeza que o senhor João Pinheiro queria ser protagonista, não tem nada a ver com isso. Mas o Porto é campeão justo e nada a dizer. Quanto ao Sporting, a época foi um fracasso, muito sinceramente e muito diretamente, a época é um fracasso. Acabar tendo o Sporting sido campeão, tendo tido uma base de projeto tal que toda a gente no início da época só diria que só podia vir a melhorar. Sendo que em dezembro nos vemos nos oitavos de final de Champions, com boas exibições na fase de grupos. Quem é que poderia prever que isso, em coisa de meses, iria ao ar? Acabaram uma época destas, ok? Que o oitavo final de Champions é algo muito bom e é o marco e é o Sporting ganhar experiência nestas competições europeias. Isso é ótimo, mas acabar com uma Taça-Liga e uma Supertaça, tendo em conta o contexto do projeto em que nos estávamos a inserir, não é bom, não chega. A forma como somos eliminados da Taça, levando 2 banhos de bola do Porto nas 2 mãos, não chega. A forma como perdemos o campeonato não é suficiente aquilo que jogámos, principalmente na segunda metade da época. Não chega, ponto. Depois, e acho que o Ruben Amorim está a ser um bocadinho vítima de si próprio, ou seja, o Ruben Amorim beneficiou muito do seu trabalho e também da tal estrelinha que ele procurava no início de carreira precoce, porque toda esta carreira de Ruben Amorim foi algo muito rápido, foi uma sucessão de eventos muito rápida. Nós dizemos todos que, por exemplo, que o Braga de Ruben Amorim era uma coisa que jogava incrivelmente bem, ele teve lá 13 jogos, se tanto. Portanto, é uma coisa muito rápida. E acho que este início precoce de carreira, por muito bem sucedido que seja, tem as suas falhas que se estão a revelar agora. Falta de experiência, por exemplo. Eu tenho a certeza que o Ruben Amorim vai sair melhor treinador desta situação, se o Sporting vai sair um melhor grupo. Vamos ver. Isso depende da forma como o Ruben lidar com as coisas. Principalmente com esta novela toda agora do Slimani e falta de minutos para quem merecia mais, a meu ver, também, mas isso são outros jogadores. E toda uma grande confusão que veio assolar a equipa do Sporting nas últimas 2 semanas e que marca este final de época claramente. Tenho a certeza que não foi isso que nos fez perder com o Benfica, tenho a certeza que não foi isso que nos fez perder no Dragão a segunda mão da taça, mas influencia. E muito diretamente e concluindo, a época do Sporting, a meu ver, é um fracasso. Bem, Rodrigo, já agora diz. deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, por causa disto que o Blanco disse, do Ruben Amorim ser vítima de si próprio, que eu concordo totalmente, e até mesmo no nível tático, porque lembro-me no ano passado, quando o Porto foi jogar contra o Sporting, e o Conceição disse que o Sporting tinha um modelo de jogo mais fácil de perceber, mas mais difícil de combater e de ganhar. E isso aconteceu mesmo no ano passado. Ninguém conseguia ganhar ao Sporting, basicamente. O Benfica ganhou na última jornada, nas últimas jornadas da forma que sabemos, também nas condições em que o Sporting já estava. Claro que com mérito do Benfica, obviamente. Mas esta época não foi isso que aconteceu, e essa teimosia, se calhar, do Ruben Amorim, de não querer mudar alguns aspectos do seu jogo, acabou por penalizar muito o Sporting, porque viveu-se isso, principalmente, eu acho que este jogo do Porto Sporting para a segunda mão da taça foi o que demonstrou isso melhor. Porque pronto, o Sporting Benfica, o Benfica jogou com as linhas baixas, por ser uma forma diferente de lidar com o jogo do Sporting. Mas a forma como o Porto jogou no Dragão, frente ao Sporting, é uma coisa absurda. Anulámos completamente, principalmente na segunda parte. Na primeira não muito,
mas principalmente na segunda parte, anulámos por completo o jogo do Sporting demasiado facilmente. E isso é algo que não deveria acontecer. Numa equipa que o ano passado principalmente jogava de uma forma que ninguém conseguia ganhar. E portanto eu acho que é isso mesmo, o Ruben Amorim foi vítima de si próprio. Bem, sou aquele que está pior de nós os três, né? Mais uma época sem títulos por parte do Benfica. Portanto, vou aqui tentar pegar nos três. Eu lembro-me desde o início da época de dizer, e acho que foi com o António Tadeia que disse que o Porto precisava meter Vitinho e Fábio Vieira no 11 inicial. E viu-se, ou seja, funcionou perfeitamente. Porto tem uma equipa fortíssima com... Ou seja, do ponto de vista individual, parece que os jogadores não têm tanto nome como, por exemplo, o plantel do Benfica. Acho que os jogadores do Benfica, por si próprios, têm mais nome. Agora, os jogadores do Porto, como coletivo, funcionam todos muito bem, porque aquele meio campo é muito forte, seja com Uribe, Vitinha, Fábio Vieira, seja com Vitinha, Gruites, Otávio, ou seja, o Porto tem muitas possibilidades e todas mais ou menos ao mesmo nível, ou seja, claro, talvez o Fábio Vieira se destaque mais pelos números, enquanto que o Gruites não consegue ter os números do Fábio Vieira, o Uribe é que praticamente não tem números, mas que é fundamental naquele meio campo. Portanto, o Otávio esta época já tem 44 jogos, portanto isso é impressionante e para mim acho que é o melhor jogador do Porto neste momento. Não é o que tem melhores números e acho que não foi o mais importante, mas acho que é o melhor jogador do Porto, é um jogador mais completo e portanto houve aqui o Sérgio Conceição acordou, o início do campeonato as vitórias eram sempre mais ou menos 2-1, 1-0, houve ali um empate pelo meio, portanto não tinha grandes exibições, pelo menos daquilo que me lembro. Mas foi mexer nestas duas peças, sobretudo Vitinho e Fábio Vieira, que este Porto varreu tudo o que aparecia à frente, porque de facto não dá hipóteses às equipas contra quem joga. Em relação ao Sporting, pois, concordo. E viu-se agora os jogos contra o Porto e Benfica que há várias e diversas maneiras de combater o estilo do Sporting, seja com um bloco mais baixo, e o Benfica fez isso, querendo ou não, podem falar, se chama autocarro, pois, é verdade, se calhar foi um bocadinho, foi defender, mas soube defender, coisa que não sabia fazer o ano passado. Meter ali o Gilberto a funcionar como lateral, meio central pela direita e o Diogo Gonçalves a ajudar, o Nuno Santos não fez nada o jogo todo, o Everton muito bem ali a marcar o Porro e o Grimaldi com o Sarabia, portanto, ou seja, e o Porto depois com pressão alta que funcionou perfeitamente. Portanto, várias maneiras diferentes para defender. Portanto, sim, Ruben Amorim vítima de si próprio, porque não tem variedade, ou seja, é sempre o mesmo esquema. Raramente vemos o Ruben Amorim a mudar de esquema, a não ser que esteja a perder, em que passa mais ou menos para 4 defesas. Uma substituição dele normalmente era sempre Neto por Jogaio, coisa que eu nunca percebi. Nem pelo Jogaio em si, é mesmo por não arriscar mais, ou seja, tirar o Neto e meter mais um médio, por exemplo, que acho que contra o Benfica fazia todo o sentido, porque não havia meio campo do Sporting no jogo contra o Benfica, o Tarapte chegou a estar sozinho literalmente no meio campo, portanto o Sporting vítima de si próprio. O Benfica, Jorge Jesus primeira metade, foi o que foi, ou seja, nunca percebi muito bem insistir, por exemplo, este jogador aqui altamente criticado época passada por mim e por todos os benfiquistas. Esta época estava a fazer uma ótima época e era sempre banco do Diogo Gonçalves quando o Diogo Gonçalves estava mal esta época. Várias coisas assim. O Waldschmidt foi uma época, vai logo embora e até temos prejuízo. O Vinícius, nós mandamos o Vinícius por empréstimo e ficamos com o Seferovic. Temos avançados até dizer chega. Temos miúdos da formação que mereciam mais vezes oportunidades. Por exemplo, Henrique Araújo, que empatou o jogo contra o Vizela e nunca mais apareceu. Anda a jogar pela B. Portanto, muita má gestão por parte dos treinadores do Benfica. Nelson Veríssimo viu-se agora contra o Famalicão, que acho que também não sabe mexer na equipa. Este Benfica Nelson Veríssimo é muito bom a defender, é péssimo a atacar. Este Benfica Nelson Veríssimo não consegue assumir um jogo, não sabe jogar contra um bloco baixo. Por isso é que se foi tão bem contra o Sporting, porque o Sporting quis assumir o jogo, o Benfica defendia e mandava postas de bacalhau lá para a frente para o Darwin para ver se ele fazia alguma coisa, porque de resto não há imaginação nesta equipa do Benfica.
E agora pegando no jogo contra o Famalicão, porque de facto foi um jogo que me deixou bastante irritado, com o João Mário no banco não o mete, sabendo que ninguém conseguia assumir o jogo, o Tarapte vem aos 70 e tal minutos, portanto, e jogadores a fazerem maus jogos. Portanto, o Benfica passou muito por esta má gestão de plantel, má gestão por parte dos treinadores, não sabiam o que fazer com os jogadores que tinham na mão, e acho que o Benfica, do ponto de vista individual, tem melhor plantel do que o Porto e o Sporting. Como coletivo não funciona, pura e simplesmente não funciona. E pronto, falamos de um Benfica europeu. Pois, falamos de um Benfica que jogou à defesa e por isso pareceu que jogou bem. Porque depois as equipas tinham todos os jogadores à frente do meio campo, mandar bolas para a frente para o Darwin correr, pronto, tornava-se mais fácil. Bem, este ano vemos aqui uma luta muito menos acesa para os lugares europeus do que relativamente ao ano passado. Temos aqui, pronto, Sporting e Benfica já falámos, tem mais ou menos os lugares assegurados. Em quarto lugar o Braga com 56 pontos e em quinto o Gil Vicente com 48 e o Guimarães é a equipa que vem atrás em sexto lugar com 43. Blanco, achas que vão haver aqui muitas alterações? 4 jogos do fim ou nem por isso? Em primeiro lugar é o Vitória, meu caro. Em segundo, que não queremos que os Panenka recebam multas por dizer Vitória de Guimarães, atenção. Mas, quanto ao Braga, o lugar está mais que assegurado. Ainda tem um jogo a menos, diferença já de 8 pontos em 4 jornadas, devido muito que isto mexa, até porque o Gil Vicente... houve ali uma altura em que quando o Gil Vicente foi ganhar a Braga, que ainda acreditei que o quarto lugar pudesse estar em risco, mas o Gil Vicente veio a cair, e em sentido contrário, o Vitória veio a subir de forma. Dissemos ou no final do ano passado, ou no início deste ano, que o Pepe era um treinador a quem o Vitória ia ter que dar tempo. Lembro-me de algum de nós dizer isso nos episódios. E sim, o facto é isso, é que o Vitória fez uma época muito sobe e desce. Acredito que o Pepa se mantenha para o ano, acredito que seria um erro tirá-lo, já que estão a dar este tempo ao projeto, acho que tem de esperar para uma segunda época e ver o que é que dá. Mas a realidade é que este final de campeonato está a correr bem, estão a 5 pontos de Gil Vicente, com 12 pontos por disputar ainda, e há um confronto direto entre eles ainda, que acho que é, não esta jornada, é a próxima. Portanto, isto aqui ainda há muita coisa por decidir. É na última jornada. É na última? Então ainda melhor. É na última jornada. Bem, então se isso for como final, ainda melhor para o futebol, ainda pior para as duas equipas, devem ir uma pilha de nervos para o jogo. Mas acredito que o Gil Vicente consiga assegurar esse lugar. Eu acho que o sexto lugar, corrige-me se ainda, acho que ainda dá playoffs de conference. Como a taça. Não, se o Tondela não ganhar a taça, acho que é isso, não é? O quinto lugar, depois. Não, porque acho que isso aconteceria. Não, mas acho que isso aconteceria porque agora nós não temos nenhum lugar que dá acesso direto à Liga Europa. Pois não. Portanto, eu acho que isso só aconteceria se o Porto tivesse. Como o Porto está em lugares de Champions, acho que isso não acontece. Portanto, só se o Tondela ganhar a Taça Portugal é que há uma sexta equipa à Europa. Ok. Pois então, vai haver aqui uma equipa que vai ficar de fora. Eu acredito que ainda vai ser o Vitória. Acredito que isso vai acontecer. Acho que o Gil vai conseguir manter ali aquele lugar. Bem, este Gil Vicente superou todas as minhas expectativas, não esperava, e tanto que já tivemos clubes como Atlético a vir buscar jogadores de Gil Vicente, Samuel Lino, que já pertence ao Atlético, está apenas emprestado. O Gil Vicente tem um bom plantel, tem um ótimo plantel, o Fran Navarro, claro, que o jogador que mais se destaca, e acho que merecem estar onde estão, porque é uma equipa que tem 43 golos marcados, tem tantos como o Vitória, tem apenas menos 4 que o Braga e tem apenas 33 golos sofridos. Digo apenas 33, comparando com o resto da Liga. Quer dizer, o Benfica tem 29 golos sofridos, portanto não está assim tão longe do nível do Benfica. É uma equipa muito equilibrada, basta ver 12 vitórias, 12 empates, 7 derrotas. É mais ou menos o que o Vitória tem. O Vitória tem 12 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. O Braga, acho que é aquilo que o Braga sofre todos os anos, ser uma equipa inconstante. Tanto consegue ganhar ao Benfica, ou ao Porto ou ao Sporting, como depois vai perder contra, o Aroca. Portanto, não percebo. O Braga, que até estava a fazer uma boa campanha da Liga Europa, acabou depois por ser eliminado contra o Rangers, acho eu, se não me engano. Aí também
devido a erros individuais, como o do Turmena, mas o Braga, acho que, sinceramente, apesar de gostar do Carlos Carvalhal, acho que está na altura do Carlos Carvalhal sair, procurarem outro treinador, porque precisam ser mais constantes, porque são demasiadas derrotas. O Braga tem 6 derrotas e 8 empates. Quer dizer, tem apenas mais uma derrota que o Benfica, mas também não é um bom termo de comparação. O Braga tem 8 empates, o dobro do Porto e do Sporting, portanto, se quer lutar por. Se quer começar a voltar a lutar por lugares de Champions, tem de facto subir o nível nesta equipa. E não sei até que ponto é que uma venda, por exemplo, de Ricardo Horta não seria bom para. Claro, é o jogador mais importante do Braga, mas vendê-lo para conseguir equilibrar o plantel. Porque, do meu ponto de vista, acho que quando falta um jogador como, por exemplo, Al-Musrati, o Braga tem muitas dificuldades em equilibrar a equipa. Saiu o Jogaio, ali o Fabiano e o Ian Couto ainda não se conseguiram entender muito bem. O Fabiano tem jogado mais, mas mesmo assim acho que falta muito plantel. Vitória, esperava mais, ainda por cima com o Pepa no comando da equipa, esperava francamente mais. Acho que desde o início houve ali alguns problemas. O Edwards foi banco durante muito tempo, portanto havia ali qualquer coisa desde o início que não estava bem. Não sei se a saída do Edwards depois também contribuiu para esta subida do Vitória, mas de facto houve ali qualquer coisa estranha desde o princípio. Rocha, o que é que achas desta luta pelos lugares europeus? Bem, quanto ao Braga, acho que é isso mesmo, acho que já está decidido aquele quarto lugar. Isto há uns anos achámos, porque chegaram a ficar nesses lugares. Agora é muito difícil o Braga conseguir chegar ao top 3. Achou-se que poderiam estar a lutar por um segundo lugar eventualmente nos próximos anos, e quando digo próximos anos, esta época incluída. Isso não se está a ver. Não sei se o fosso abriu ainda mais, porque ao mesmo tempo, se o Braga não está assim tão distante do Benfica, depois do Porto e do Sporting, já são a alguns pontos. Então, se formos ver a diferença do quarto lugar para o primeiro, no caso do Porto, são quase 30 pontos de diferença, que é uma coisa absurda. E fechar esse buraco que ainda existe, há uns anos atrás parecia mais fácil, hoje estava a parecer cada vez mais difícil, mas veremos como é que isso se desenrola nos próximos anos, porque o Braga é precisamente isso, é o quarto lugar quase assegurado, e veremos como é que é para o ano. No caso do quinto lugar, eu acho que esta luta vai aquecer bastante, porque se formos a ver os próximos jogos, tanto do Vitória como do Gil Vicente, o Vitória não tem jogos muito difíceis, vai jogar em casa frente ao Santa Clara e depois vai ao Boa Vista. São jogos, digamos que equilibrados, e depois lá está, tem a última jornada frente ao Gil Vicente. O Gil Vicente vai jogar a casa do Sporting e depois recebe o Tondela. Ou seja, aqui basta o Vitória vencer os seus jogos e o Gil Vicente perder apenas com o Sporting para tudo se decidir na última jornada. E eu, muito sinceramente, acho que é mesmo isso que vai acontecer, que é na última jornada que isso se vai decidir, porque até que o Gil Vicente perca com o Sporting e mesmo que o Vitória empate, seja com Santa Clara ou com Boa Vista, acho que se vai acabar por decidir tudo na última jornada, e isto acaba sempre por ser bastante entusiasmante para os adeptos. Agora, em termos de mérito, e isto no futebol é sempre muito difícil de explicar e de argumentar, porque o mérito é de quem fica em primeiro, neste caso de quem fica à frente um do outro, mas eu sinceramente acho que o Gil Vicente mereceria mais ir à Europa. Eu pessoalmente prefiro o Vitória, mas o Gil Vicente acho que foi mais constante ao longo da época, acaba por ser uma surpresa, várias revelações no seu plantel, enquanto que o Vitória é completamente ao contrário, acaba por ser uma desilusão esta época, também pelo plantel, porque acaba por ter um plantel bastante forte. Bruno Varela na baliza, que é um guarda-redes, seja Rafa Soares, agora vou ser um bocadinho clubista, mas o Rafa Soares e o Jorge Fernandes são bastante bons. O Jorge Fernandes alucinou-se há pouco tempo, mas são dois jogadores muito bons. O Sá
acabou por sair. No meio tem um jovem jogador, o André Almeida, também, que é muito bom. O Quaresma, não sabem o que é que foi fazer para o Vitória, mas pronto. Depois tem um ataque fortíssimo, seja com o Bruno Duarte, o Estupinhano, o Rochinha, o Lameiras, que acabou por chegar também este ano. Portanto, é tudo o contrário um do outro, diria eu. Se o Gil Vicente não tem essas individualidades, pensávamos nós, e o Vitória tinha, o Vitória que acaba por ser a desilusão e o Gil Vicente a surpresa. Portanto, eu preferiria que fosse o Vitória. Acho que merece mais o Gil Vicente, mas tudo decidido na última jornada. Bem, e já que tocaste em individualidade, deixa-me só dizer isto, porque abrindo aqui a lista de melhores marcadores, é impressionante o quão o Benfica depende de dois jogadores. Eu voltei aqui bastante atrás, mas de facto são números impressionantes. Estou a falar de Rafa e de Darwin, porque o Darwin tem 25 golos, tem mais 7 que o Taremi, que é o segundo melhor marcador, e em terceiro vem o Fran Navarro, do Gil Vicente, e depois o Rafa tem 16 assistências. Portanto, de facto, o Benfica sem estes dois jogadores mostra-se bastante inspirado. E volta a pegar o Benfica Famalicão, porque foi o exemplo claro do que foi o Benfica esta época, porque sem Rafa e sem Everton, e tantas vezes que criticámos o Everton, mas sem Rafa e sem Everton este Benfica não tem imaginação. O Gil Dias fazia sempre a mesma jogada contra o Famalicão, ficava na bola, vinha para o meio e não conseguia fazer nada. O Darwin também estava bastante mais desinspirado, ou seja, metiam-lhe a bola e ele corria, mas não fez grande coisa. Portanto, mais um dos motivos desta fraquíssima época do Benfica é de facto depender muito de individualidades. Claro, elas são muito importantes, mas quando dependemos só delas, não resulta. Depois, passando aqui para a parte mais baixa da liga, e aí sim temos uma luta bastante acesa. Neste momento, o Belenenses está em último está com 25 pontos, exatamente, 25 pontos. Depois Tondela com 26, Moreirense com 26, Aroca já está fora da zona de despromoção com 27, e o Famalicão ali com 30, Vizela 32 e Boa Vista 33. Rocha, quem que achas que desce daqui? Quem é que ainda se vai manter na primeira divisão? Eu acho que neste caso há bastantes possibilidades ainda, e embora eu acho que não vá, não é que não vá, é que já garantiu, pensou matematicamente a manutenção, que foi o Estoril. A forma como eles deixam de rendimento, a comparar a primeira metade da época para a segunda, é uma coisa absurda. A ver aqui os jogos do Estoril, primeiro vem de uma sequência nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Mas pior que isso, aqui depois da vitória frente ao Belenenses fora, eles vão empatar contra o Famalicão, perder contra Tondela, Moreirense, Porto, Vitória, Aroca e empatar frente a Paços e Marítimo. Ou seja, uma sequência de 5 derrotas seguidas e 3 empates. Isto é uma coisa absurda para o Estoril, que no início da época chegou a estar em primeiro e chegou a ter resultados bastante positivos contra equipas bastante boas. E até estas equipas contra quem o Estoril perdeu foram equipas que ganham na primeira volta. E portanto, vê-se aqui uma queda de rendimento que acabou por ser bastante grande, que pronto, não vão descer, mas acaba por ser aqui um aviso que ficou ao plantel do Estoril. Era só isso que eu queria assinalar. Quanto às outras equipas, este jogo frente ao Benfica foi um ponto que acabou por ser bastante importante para o Famalicão. Nesta altura do campeonato, todos os pontos contam, e o Famalicão acaba por se distanciar em 4 pontos do 16º lugar, que é o primeiro lugar que dá acesso ao play-off de despromoção, neste caso, onde está o Moreirense. Eu acredito que o Belenenses vai descer, já o tínhamos dito isso antes. Agora, sinceramente, acho que vai ter muito a ver com os jogos que cada clube ainda vai ter. Por exemplo, no caso do Vizela, que tem 32 pontos, mas ainda vai jogar contra o Porto.
No caso do Famalicão, acaba a jogar a última jornada frente ao Braga, o que também pode, se não for já 3 pontos reduzidos, vai ser algo muito perto disso. O Arouca também vai jogar a casa do Braga, aqui 2 equipas a jogar frente ao 4º lugar, que é determinante. Sinceramente, um dos clubes que acaba por ter a vida não muito dificultada é o Moreirense, e neste caso o Tondela também um pouco. Portanto, eu se tivesse que apostar sinceramente, diria que vai descer o Belenenses Chade, o Vizela e o Arouca. Embora nem o Arouca nem o Vizela estejam nesses lugares neste momento. O Arouca vai a playoff, é isso? Blanco, como é que é esta luta aqui pela descida? Complicada, não é? Não acredito que vai ser muito entre as últimas 4 equipas. Eu acho que tanto Famalicão como Vizela já não entram para estas contas. Acho que não. Pois, a Bessade nós demos ao longo de todos os keep-ups e também pela desvantagem que tinham face às outras equipas, como já condenada. Só que a Bessade veio numa forma bastante boa nos últimos tempos. É que está Se em melhor bem que... forma dos últimos classificados. Exatamente. E é assim, eu acho que o futebol português faria muito bem a Bessade de descer. Faria. Porque gostava de ter mais um clube na Primeira Liga e menos uma empresa. Mas e isso também é um feito do novo treinador deles, acho que Filipe Carvalho, se não me engano, o nome dele, e tem feito a Bessade subir de facto de rendimento. Em sentido contrário, Tondela, Moreirense e Arouca, que Moreirense achava-se que vinha com um novo fogo, com a chegada de Sapinto, com a contratação de Miralaz e há uma possibilidade de Miralaz jogar a segunda liga para a próxima época, o que eu acho muito bom. Tondela chega à Ele deve final da ter taça. isso na cláusula de rescisão de se Sim, deixem eu vou-me provavelmente sim. embora. Mas era bonito, era bonito. Depois Tondela, uma campanha fantástica na Taça Portugal, isso ninguém lhes tira, mas até o próprio clube reconheceu que não chegava devido à posição do campeonato. O Paco Iessarane foi despedido, independentemente de já ter estado. Foi despedido quando já tinha vencido por 3-0 a primeira mão contra o Mafra. Portanto, o quão grave tem de estar no campeonato para o Tondela, que alcança, acho que a primeira final da taça da sua história, e o treinador ser despedido a meio da época. A questão Arouca. O Arouca foi sempre assim uma equipa E meio isso pode inconstante. acabar por penalizá-los também, Sim, se quiserem claro. guardar para a final da taça. Exato. O Arouca foi sempre uma equipa meio inconstante, não, ou seja, tanto ganha como perde, tanto empata, não, é uma equipa um pouco por aí. Eu vejo Moreirense e Tondela mais em queda de forma do que o Arouca, por exemplo. Eu acho que o Arouca está simplesmente a manter aquilo que foi o campeonato todo, no fundo. Quem desce? Diretamente, no mundo ideal, pensado. Eu acho que o Arouca também vai ao playoff. E acho que quem acaba por sair daqui vai ser o Moreirense. Eu acho que o Tondela e a Bessade descem diretamente e o Arouca vai ao playoff. Acho que é um pouco por aí. Pois olha, muito sinceramente, eu acho que cabeçado não desce, porque tem havido uma subida de rendimento enorme. Os próximos jogos dele não são assim tão complicados do ponto de vista teórico quanto isso. Tirando o Braga, jogam com o Famalicão e jogam com o Arouca, portanto, praticamente confronto direto. O do Tondela já é muito mais complicado do meu ponto de vista, apesar de terem conseguido empatar com o Vitória ontem, exatamente, ou seja, estamos a gravar dia 25, dia 24 houve este empate, mas depois tinham perdido antes do jogo com o Mafra e viu-se as dificuldades que o Tondela passou frente ao Mafra. Tinham perdido com o Moreirense, tinham perdido com o Sporting, tinham ganho 3-1 ao Marítimo. Mas de facto esta equipa de Tondela é muito inconstante. O Moreirense com o Sapinto, ele até teve ali um jogo qualquer, já não me recordo, acho que foi frente ao Vitória, em que foi bastante contestado por parte dos adeptos. Depois desse jogo venceu 2 contra o Gil Vicente e frente ao Tondela, precisamente. No sábado perdeu frente ao Moreirense e agora tem Boa Vista, Estoril e Vizela. Portanto, eu acho, muito sinceramente, e para mal do futebol português,
Eu acho que a Bessade ainda consegue escapar. Porque tem mais equipa que estes dois conjuntos. Tem melhores jogadores e o treinador tem feito bons resultados. Os últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Algo bastante positivo para a Bessade. Portanto, acho que quem vai acabar em último lugar é o Tondela. O Aroca, vou só aqui confirmar os jogos do Aroca. Portimonense, Braga e Bessade. Portanto, exatamente há aquele tal confronto direto na última jornada. Portanto, eu acho que vai ser Bessade. Depois... Não, desculpem. Primeiro para descer, Tondela, infelizmente. Moreirense e Aroca vai a playoff. Sinceramente, Epá, acho que já vai ser agora isto. deixa-me alterar só aqui uma coisa. Eu não posso pôr o Tondela a descer. O Tondela arranja sempre uma forma de safar no fim, não pode ser. Epá, Portanto, Bessade, Moreirense e Aroca no playoff. Acho que é um pouco por aí. Não posso pôr o Tondela. eu gostava muito que isso funcionasse, mas sinceramente acho que não. Portanto, A questão é que tem funcionado. é verdade. Mas pronto. Bem, é verdade, faltam apenas 3 jornadas, quer dizer, o Porto e o Sporting não jogaram, mas faltam 3 jornadas para o fim do campeonato. Acho que já vamos a tempo de eleger o melhor jogador do campeonato. Pode começar ali que o futuro campeão, né? Quem é que é o melhor jogador da Liga este ano? Bem, é uma escolha muito difícil. Como já tivemos aqui a discutir antes, o melhor jogador individualmente tem de ser Luís Dias, mas tendo em conta que só fez meia época, nem será o eleito da Liga no fim da época, nem posso estar aqui eu a dar-lhe esse prémio, embora a qualidade obviamente seja dele. E portanto, primeiro só sublinhar aqui um aspecto que é, para mim, o top 3 de melhores jogadores da Liga são do Porto. Que, não dizendo uma ordem, é Fábio Vieira, Otávio e Vitinho. São jogadores que fazem jogar o Porto. São jogadores de qualidade técnica absurda, com visão de jogo absurda, e todos eles com uma raça absurda que acho que o mais alto deles é capaz de ser o Vitinha, e nem 1,80m tem, deve ter para aí 1,75m. E são recuperadores de bola impressionantes, jogadores para a sua posição, principalmente Otávio e Fábio Vieira. Não seria isso que lhes é pedido, mas a verdade é que eles o fazem e muito bem. E, O portanto, Vitinho tem 1,72m. Pronto. E ele é o mais alto, acho eu. Portanto, só para vermos aqui a estatura de cada um. Portanto, são jogadores muito completos. São jogadores que eu espero ver no Mundial deste ano. Agora, se vão jogar ou não, isso já competirá ao nosso assessor engenheiro, coisa que eu duvido muito. Mas para dar aqui o prémio de melhor jogador da Liga, vou dar... É muito difícil. Eu, em terceiro lugar destes três, para mim é o Fábio Vieira, apenas pelo mesmo facto de Luís Dias, por ter começado a jogar mais na segunda parte da época. Quanto ao Otávio e ao Vitinha, eu tenho de lhes atribuir aos dois a questão de serem constantes e de serem bastante regulares em toda a sua época. Mas acho que vou acabar por dar ao Vitinha, apenas pelo perfume que ele dá ao jogo. Acho que é uma coisa que não se vê em mais nenhum outro jogador da Liga, embora o Otávio esteja muito, muito perto de estar em primeiro também. Bem, em segundo lugar, metemos o segundo lugar. Já agora fazemos por ordem. Ok. Lá está. Considerando o período em que teve cá, não houve ao longo do campeonato ninguém com um poder de decisão tão grande como Luís Dias. Ninguém. Até porque na primeira metade da época o Porto não jogava nem metade do que jogou na segunda, a meu ver, e quem decidia os jogos todos era o Luís Dias. E também isso é um fator para o Fábio Vieira não jogar. O Fábio Vieira nesta segunda metade da época jogou muitas vezes ali naquela zona mais pela esquerda do terreno. Eu, sendo o Sérgio Conceição, se tivesse um jogador que decidisse os jogos todos, obviamente também não ia dar tantos minutos ao Fábio Vieira. E acho que isso é algo lógico. E para mim, Luís Dias foi ao longo deste campeonato o jogador com mais poder de decisão. Ponto. A partir da saída dele, ou tendo em conta a saída dele, eu acho que Sarabia assumiu um pouco esse protagonismo.
E teve num crescente de forma mais ou menos ali a partir de janeiro. Também já estivemos a falar sobre isso em off. E acho que também merece esse destaque. Mas lá está. Sarabia ainda precisou de um período de adaptação ao jogo em Portugal e ao modelo do Sporting, né, ao jogo em Portugal. Fábio Vieira só começou a jogar com a saída de Luís Dias e por esse motivo vou dar ao Vitinha, apesar de achar Fábio Vieira mais completo do que Vitinha. Bem, pronto, ou seja, Luís Dias, pronto, em primeiro lugar, dizer que foi uma venda um bocado má do Porto, por aquilo que ele está a mostrar no Liverpool, 45 milhões é pouco, sinceramente é pouco. Neste momento acho que, pelo transfer market ele ainda vale os 45, mas para mim vale o dobro neste momento. De facto aqui foi uma má venda por parte do Porto, ainda bem, fico contente por isso, mas, mas pronto. Portanto, Luís Dias claramente seria o primeiro, mas tendo em conta que só jogou metade da época, vou atribuir o terceiro lugar a Darwin, porque numa equipa onde ninguém joga um charuto, vem um jogador e faz 25 golos, é louvável. Depois normalmente não é golos de encostar, a jogada passa muito pelo Darwin, portanto, e o Benfica, se não fosse o Darwin, muito sinceramente queria ver onde é que estava neste momento. Por isso o Darwin foi decisivo em vários momentos e por isso coloco em terceiro lugar. Eu agora também estou muito indeciso entre Vitinho e Otávio, mas é só para ser um bocado diferente. E apesar de gostar mais do Vitinha do Otávio, por motivos lógicos, meto Vitinha em segundo lugar e Otávio em primeiro, porque o Otávio já tinha feito grandes épocas, mas acho que este ano deu um salto ainda maior. E não sei, estou curioso para ver quantos jogadores deste plantel do Porto é que se vão manter para a próxima época, porque foram muitos bons jogos por parte de muitos jogadores. Por isso estou curioso para ver como é que o Porto vai preparar a próxima época. E depois, se estes jogadores fazem um bom Mundial, aí sim, o plantel do Porto de facto é arrasado. E aqui a palavra é bem utilizada. Portanto, estamos a chegar ao final de mais um episódio e acho eu, como sempre, o Blanco tem um facto. Não estás assim tão utilizado. Pá, já agora, antes de passar para o facto, muito rapidamente esqueci-me de dizer há bocado que, tirando do panorama dos três grandes, e também é importante dar esse destaque, um dos jogadores que eu acho que destaquei em todos os keep-ups desde o início do ano, se calhar seria justo dar um troféu de melhor jogador extra três grandes, se fosse alguém, se calhar o Ricardo Horta, mas não é um jogador que me acha tanto as medidas, ou se calhar até alguém do próprio Gil Vicente, como o Fran Navarro, ou o Samuel Lino, ou o Pedrinho. Mas um jogador que eu tenho vindo a destacar desde o início do ano é o André Franco, que é um jogador que é um médio que eu adoro mesmo, e dar também esse destaque. Mas quanto ao facto, falar de um clube que eu não apoio, mas respeito muito, que é o Bayern, que conquistou nada menos do que 10 Bundesligas consecutivas. Respeito muito porque lá está, conseguiu fazer este feito sem dinheiro de petróleo, sem investidores fantasma, sem fruta, portanto, e pronto, é aquele tal sistema de que se calhar a malta na Alemanha deve achar que é um bocado mete nojo, que é, há um jogador bom noutros clubes, vou comprar, fica para mim. Mas eu acho que é uma boa estratégia e acho Isto que... não correu assim tão bem, que o Sabitzer, pelo menos o Sabitzer, foi assim um bocado. Não, sim, estou a falar no overall dos 10 anos, certo? Mas lá está, é uma estratégia que, por exemplo, o Sporting usou ano passado para montar o plantel que foi campeão, que é ir buscar dos melhores jogadores do próprio campeonato, e resultou, e acho que é uma estratégia que não só em Portugal, mas que acho que os clubes que têm esse poder deviam adotar mais. A quantidade de talentos nos últimos 2, 3 anos e mais, mas agora estou a usar esta referência temporal. De clubes pequenos da nossa liga que se perdem. Agora à cabeça vem-me aquele cara do Santa Clara, que... Como é que se chamava? Carlos Júnior, é isso, Carlos Júnior. Que era um grande talento que acabou também por ir lá. Já não me lembro, a Arábia Saudita, acho que era isso. Mas pronto, voltando ao facto. É para dizer que só há 2 jogadores presentes nestes 10 campeonatos do Bayern, que são o Thomas Müller e Neuer. Sendo que Alaba, Boateng e Javi Martínez participaram em 9, Lewandowski em 8. E esta coisa algo constante deste elenco do Bayern, tenho a certeza que também ajuda para tanto título seguido e também por 2 Champions League aí pelo meio, se não me engano. Rocha, o teu momento cultural.
Bem, o meu momento cultural vai ter a ver aqui com o meu clube, não é verdade? Embora possa haver muito ódio por esses lados, a um homem que é Jorge Nuno Pinto da Costa, a verdade é que são literalmente 40 anos disto, porque o Pinto da Costa está há 40 anos na presença do Porto, fez há pouco tempo. E ele deu uma entrevista à revista Dragões, que peço para guardarem o vosso ódio de lado, porque existem algumas coisas que acabam por ser bastante interessantes. E está no YouTube, portanto não precisam de ler, que é mais secante. Está no YouTube do Porto, mas existem algumas coisas que acabam por ser interessantes de ler, como o Porto ter tentado contratar Ronaldo aos 16 anos e Rivaldo aos 17. Portanto, Rodrigo, quem é que eu tenho Não, gosto? não, antes passaste para o Rodrigo. Eu gosto desta Então, narrativa do ódio. Vocês gostam muito de propagar ódio. Mas não fomos nós que chamámos Putin de Lisboa aos outros. Não sei, em meios oficiais de comunicação do clube. Não foi um adepto, não. Meios oficiais. Mas pronto, vá, vai, play. Rodrigo. Ainda bem, quando não se luta por nada, não se entra nestas coisas. É a parte positiva disto. Bem, olha, o meu jogador, e por ser hoje dia 25 de Abril, fui aqui ao clube mais parecido com o capitão Salgueiro Maia. Podia falar que ele é do Benfica, portanto podia pegar nisso, que era do Benfica, infelizmente. Mas vim aqui aos Salgueiros e peguei aqui no jogador. Dizes bem, era do Benfica, infelizmente. É isso Não, não, mesmo. infelizmente, porque já morreu. Calma. Não, tu não foste pegar no Salgueiros. Vim, Porque vim, Salgueiros. Oh, meu Deus. eu vim buscar os Salgueiros, com mais de 100 anos de história, este grande clube Salgueiros. Infelizmente, neste momento não estão assim tão bem, Campeonato de Portugal. Mas vim aqui buscar um jogador que fez formação com João Mário, André Gomes e Gonçalo Paciência no Futebol Clube do Porto e que está lá. E é o sétimo jogador com mais jogos da história do Salgueiros, com 54 jogos. Estou a falar de Ivo Lemos, ou seja, não é muito conhecido, é um médio com 28 anos, lá está, ligado a Gonçalo Paciência e de André Gomes. Fez formação no Porto, depois do Porto foi para o Infesta, Felgueiras, Passos Ferreira, onde esteve nos Júniors e depois começou a jogar nos escalões séniores, passou pelo Gondomar, depois para o Salgueiros, depois foi para o Sinfãs, para o Felgueiras, Trofense, Beira-Mar e esta época voltou mais uma vez para o Salgueiros, onde está a fazer uma belíssima época, 24 jogos, 7 golos, 3 assistências para um médio centro. Não é nada, nada mal. Na taça ainda fez 2 jogos e marcou um golo e deu uma assistência. É normalmente titular em todos os jogos deste Salgueiros, portanto, está aqui um jogador, para caso algum clube da segunda divisão o queira, parece-me bastante interessante. Portanto, fica aqui a nossa homenagem ao 25 de Abril. É também por causa disso que podemos estar a gravar hoje aqui, e não estamos aqui todos a apoiar o Benfica, clube do regime, não é verdade? Olha como sabes. Enfim. Então, espero que tenham gostado. Vou desaparecer durante mais alguns tempos. Espero que apareça mais vezes agora ao longo deste final de ano letivo. Mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem bem e até à próxima. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!